pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regência nominal. E o que é regência nominal? É a maneira de um nome, substantivo, adjetivo e advérbio relacionar-se com seus complementos. Gente, a regência nominal é uma relação, nós podemos dizer assim, de complementação, tá bom? É bem simples. Nós temos uma relação de complementação que acontece entre os termos. E essa relação de complementação nós chamamos de regência, certo? Vamos lá. Eu tenho um termo que eu chamo de termo regente, certo? E o que é um termo regente? O termo regente vai ser exatamente esse nome, substantivo, adjetivo ou um advérbio, que só tem sentido completo quando ligado ao termo regido. Então, nós temos aí um nome, esse nome apresenta um sentido incompleto, sem o termo regido, e ele precisa do termo regido para se fazer completo, certo? Essa regência nominal, ela vai indicar a relação que esse nome, que esse termo regente, estabelece com o seu complemento, que é o termo regido, através do uso de uma preposição. Trazendo aqui para o exemplo, vocês vão compreender melhor. Vamos lá. Tenho admiração por você. Nessa frase eu tenho um nome, né? Admiração, que é o quê? Um substantivo. E se vocês lerem até aqui, tenho admiração, vai ficar incompleto. Por quê? Porque a admiração é o que nós chamamos de termo regente. Esse termo regente, ele é assim chamado porque ele tem um sentido incompleto e ele precisa ser complementado. Como é que nós vamos complementar? Vamos lá? Se eu tenho a admiração, eu tenho admiração por. Então, aqui eu tenho admiração por quem? Por você. Agora sim, eu tenho sentido completo. Por quê? Porque eu tenho termo regido, que é o termo que vai complementar o termo regente. E esse termo regido, ele veio introduzido por uma preposição. Preposição por. Certo, gente? Então, aqui, vocês têm um sentido completo agora. E sempre vai ser introduzido por preposição. Então, vamos fazer uma pequena revisão de o que é uma preposição. Vamos lá. Em geral, a relação entre o nome e o complemento é estabelecida por preposição. Portanto, é justamente o conhecimento da preposição o que há de mais importante na regência nominal, né? E o que são preposições? São palavras usadas para marcar relações gramaticais que substantivos, adjetivos, verbos e advérbios desempenham no discurso. No caso em questão, nós estamos trabalhando a relação que os substantivos, os adjetivos e os advérbios estabelecem. As preposições, nós já vimos em anos anteriores, elas são divididas em dois grupos, que são chamadas preposições essenciais e as preposições acidentais. Eu coloquei exemplo aqui de preposições essenciais. E o que são preposições essenciais? São aquelas que, em qualquer situação, são chamadas de preposição. Elas vão atuar sempre como preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem e etc. Em qualquer situação, essas palavrinhas aqui são chamadas de preposição. Então, quando nós voltarmos lá para a regência nominal, para trazermos os exemplos, vocês vão observar que aquele termo regido, ele vai ser sempre introduzido por uma dessas preposições. E essas preposições, elas vão trazer uma relação, elas vão estabelecer uma relação de sentido. E essa relação de sentido, ela depende do contexto em que a preposição está inserida. Eu trouxe o exemplo aqui só para mostrar que uma mesma preposição, ela pode estabelecer uma relação diferente. Vamos lá? Farei o trabalho com você.
Colarei os cartazes com fita adesiva. Nós temos a preposição com, que na primeira frase farei o trabalho com você. Tá bem claro aí que ela está estabelecendo uma relação de companhia. Já na segunda frase, colarei os cartazes com fita adesiva, nós temos aqui um instrumento, uma relação de instrumento. Certo, gente? Então, recapitulamos a preposição, vamos voltar para os exemplos de regência. Exemplos de nomes transitivos e suas respectivas preposições. Vamos lá. Nomes transitivos? O que seriam nomes transitivos? Gente, esses nomes transitivos aqui é o que eu falei para vocês lá no início. É o termo regente. É aquela palavrinha que o sentido não está completo. O sentido dela só se completa quando eu trago para a questão o termo regido, que é aquele termo que vem introduzido por preposição. Então, todo termo regente vai ser uma preposição. Eu tenho lá um nome, seja ele eu tenho um adjetivo, eu tenho um substantivo, eu tenho um advérbio. Aquele nome, ele está com sentido incompleto e ele vai ser complementado pelo termo regido. Logo, ele precisa de uma preposição. E não é uma preposição qualquer, é uma preposição que esteja relacionada a ele. Trouxe alguns exemplos, vamos lá? Acessível a. Eu tenho aqui a palavra acessível, que é um termo regente que precisa do termo regido para completar o seu sentido. E ela vai sempre necessitar de que preposição? Da preposição a. Então, acessível a. Isto é acessível a todos. Apto, a palavra apto vai necessitar também de uma preposição e nesse caso, apto pode ser seguido da preposição a ou da preposição para. Exemplo, se eu digo estou apto a trabalhar, nesse caso aqui, eu tenho a preposição a, né, para fazer a relação correta. E Joana está apta para desenvolver suas funções. Próximo exemplo, benefício, né? Eu tenho o substantivo benefício e ele vai necessitar da preposição a. Pilates é um grande benefício. Se é um benefício a quê? É um benefício à saúde. Então, ele precisou da preposição a, que na frase aqui veio contraída com o artigo a. Então, a mais a, vocês estão observando aqui que tem um a craseado. Então, eu tenho aqui a preposição a. Próximo exemplo, a palavra compatível. Se é compatível, é compatível com. Então, compatível vai sempre vir acompanhado da preposição com. Seu computador é compatível com este. Contrário. A palavra contrário, ela exige a preposição a. Se é contrario a. Esse modo de vida é contrário a quê? À saúde. Mais uma crase, né? Eu tenho aqui a contração de dois as. Descontente com. Eu tenho o adjetivo descontente, né? Estamos descontentes. E quem está descontente com. Então, sempre nós vamos necessitar da preposição com. Descontente com o nosso sistema político. Essencial. Quando algo é essencial, ele vai ser essencial para. Então, a palavra essencial, o adjetivo essencial, vai necessitar da preposição para. Esse livro é essencial para aprender matemática. Fanático. A palavra fanático, ela necessita da preposição por, porque quem é fanático por algo, ou por alguém, por alguma coisa. Ele é fanático por histórias em quadrinhos. Portanto, eu tenho aqui o último exemplo para nós finalizarmos, o substantivo união. O substantivo união, ele vem pode vir acompanhado por uma dessas três preposições, com, de ou entre. Vamos aos exemplos. A união
com quem? Com Regina foi fracassada. Na relação química ocorreu uma união, aqui já não dá certo com, né? Uma união de substâncias. E no último exemplo, a união entre eles é muito bonita, certo, pessoal? E como existem inúmeras palavras na língua portuguesa, inúmeros termos regentes, nós vamos observar, né, a relação, ver qual seria o termo regido e analisar para descobrir qual a preposição adequada, tá bom? E é isso, pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.